Já está por aqui no nosso canal de Os Pingos nos Is, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho, a partir de 6 horas, a gente começa mais uma edição inédita para você. Vamos trazendo as principais notícias desta quinta-feira. Hoje tem a live do presidente Jair Bolsonaro, você sabe, a gente mostra ao vivo, na íntegra para você. Tem também a indicação do novo ministro da Educação, assuntos que a gente trata daqui a pouquinho. A partir de 6 horas, oficialmente, a abertura do programa. Já estamos por aqui preparando tudo e a gente roda agora para você a previsão do tempo. Daqui a pouco voltamos, até já. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Uma frente fria provoca verdadeiros temporais na região sul do Brasil e amanhã o sistema ainda vai provocar chuva forte no norte de Santa Catarina, Paraná e já deve provocar chuva também em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Região norte do Brasil continua com a chuva principalmente entre o Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. E o Nordeste recebe a chuva ao longo de toda a sua costa. As outras áreas do Brasil, principalmente o Brasil Central, seguem com tempo firme. E o tempo já fica mais firme também e bem mais frio na metade sul do Rio Grande do Sul. Amanhã o dia começa com 7 graus em Porto Alegre. E a máxima não deverá passar dos 17, mesmo que o sol apareça. Já em Palmas, no Tocantins e Teresina, a máxima vai ficar em torno dos 34 graus. E Salvador, mesmo com chuva, a máxima chega aos 29 graus. Rio de Janeiro, com máxima de 28 graus na sexta-feira. E a capital paulista já começa a ter sinais de mudanças. A temperatura mal vai passar dos 21 a 22 graus na região metropolitana e já tem previsão para pancadas de chuva. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos por aqui no ar, começando mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Você nos ouve ou nos assiste, você sabe, a Jovem Pan é a rádio que virou TV. Estamos no ar nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM, também no nosso aplicativo Panflix. Se você não baixou, baixe aí, é o caminho para você nos assistir. Vamos nessa, aqui comigo, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Guilherme Fiuza. Boa noite, Zé Maria Trindade, meu compadre. E boa noite a você que nos acompanha. Guilherme Fiuza, lá no Rio de Janeiro. Tudo bem, Fiuza? Boa noite. Tudo bem, Vitor, e com você? Boa noite, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes. Vamos lá. Vamos lá, daqui a pouquinho eu dou boa noite para o Zé Maria, vai estar com a gente também. Vamos começando com os destaques do programa de hoje. Bolsonaro anuncia Carlos Alberto Decotelli para o Ministério da Educação. TJ do Rio de Janeiro concede foro especial a Flávio Bolsonaro. E um ex-ministro de Lula é alvo de pedido de prisão da Lava Jato em apuração sobre fraudes na eletronuclear. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também, gravando vídeos e mandando para cá. Nosso WhatsApp fica aberto para você. DDD 11 931 17 0620. Esse é nosso número, já pode adicionar aí, coloque na agenda o WhatsApp do Pingos, vá participando, interagindo por lá. Daqui a pouco a gente roda algumas das mensagens. Seja bem-vindo no ar, Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na tarde de hoje para anunciar o novo ministro da Educação. Trata-se do ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva. Após o anúncio de Bolsonaro, o decreto com a nomeação do novo ministro foi publicado na versão eletrônica do Diário Oficial da União. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
Mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ele é oficial da reserva da Marinha e tem o apoio da ala militar do governo, principalmente de almirantes. Decotelli será o terceiro ocupante da pasta no governo Bolsonaro. Ele também contou com o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem atuou no passado no IBMEC. Bolsonaro conversou nesta quinta com Decotelli e o convidou para o ministério. O novo auxiliar atuou na equipe do presidente durante a transição de governo. Com a nomeação agora, ele será o 11º ministro militar do atual governo. Vamos começar então nossa conversa. Fiuza, começo com você. Queria saber o que é que você achou do nome anunciado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro do novo ministro da Educação. Vitor, vamos observar, né? O perfil é bom, é qualificado. Acho que ele deu uma primeira declaração que me pareceu interessante. Ele disse que não tem sequer preparo para uma disputa ideológica. Eu acho que isso é uma declaração que parece assim casual, mas é repleta de sentido e aponta uma diretriz. O ministro Decotelli aparentemente não está entrando para seguir usando, né? Quer dizer, seguir à frente da pasta como ponta de lança de uma batalha política, né? Eu acho que isso é uma boa declaração, mas, ao mesmo tempo, ele sabe bem, ele é graduado na UERJ, por exemplo, e ele sabe bem o que é a contaminação ideológica, né? Ele sabe bem, aliás, o quanto todo o sistema de ensino brasileiro está intoxicado, né, por diretrizes ideológicas, né, na pedagogia, fora a questão dos cargos, fora a questão dos sindicatos que dominam, dos partidos, principalmente PT e PSOL. Então, eu acho que ele vai entrar numa linha mais discreta, aparentemente, né? Lealdade ali ao presidente, né? O presidente ali, acho que a preocupação do Bolsonaro principal é não ser traído, digamos assim, por alguém que vá seguir um certo conchavo que existe na comunidade acadêmica, né? Um conchavo ideológico. Então, a diretriz ali, Vitor, que aparentemente ele vai seguir, ele já falou, por exemplo, rapidamente sobre calendário de retomada das aulas presenciais. Isso é uma disputa política, né? Aparentemente tem aí professores, sindicatos de professores, sem base científica, até onde eu vi, querendo postergar a volta às aulas. Isso vai ser, daqui a pouquinho, já está sendo, né, uma briga política. O calendário de São Paulo, por exemplo, já está bastante em discussão, escolas públicas, privadas. Isso é uma das questões que o novo ministro vai enfrentar. E, principalmente, Vitor, as novas diretrizes pedagógicas, que não são, como ele já disse, para ser ideológicas ou contra-ideológicas em relação a uma determinada mentalidade para ser simpático, que domina o sistema de ensino, né? O Brasil, assim, não só o Brasil, precisa de diretrizes claras para acabar com um certo proselitismo, com uma certa demagogia, né, supostamente progressista que está dominando aí os currículos e os sistemas de ensino nas salas de aula no Brasil. E você, Augusto, suas primeiras impressões? Olha, eu queria reforçar e reafirmar o que disse o meu querido amigo Guilherme Fiuza. O presidente, e ele gosta de tratar de todos esses assuntos aí, com o viés ideológico aí que ele adota, o presidente sabe falar sobre isso, e deputados, senadores é que tem que tratar dessas questões ideológicas. Os ministros não precisam fazer esse barulho. Como é que se faz uma boa dedetização no ministério, que o Ministério da Educação especificamente implora para que seja feito? Com discrição. Afasta. Está aparelhado? Começa a limpeza, não precisa anunciar nada, nem divulgar nos jornais, nada. Ocupa-te uma pessoa que não merece confiança, ocupa um cargo importante, troca. Isso se faz em silêncio. O que deve ser divulgado
são as ações feitas na área de educação, ligadas à questão do ensino. Tá? Quais são as diretrizes, quais são as prioridades? Vamos cuidar com mais carinho do ensino fundamental, vamos acabar com as universidades públicas que só formam a doutores analfabetos, né? Doutores em nada. E quanto à limpeza, disso que se trata, tem que ser feita nessa máquina enorme do Ministério da Educação, mais discrição. Agora, que é preciso enfrentar os escravos da ideologia esquerdista, aí basta o exemplo dos professores que o Guilherme mencionou. As aulas, a retomada das aulas em São Paulo está prevista para setembro, e o governador João Dória reiterou que isso se dará se forem dadas as condições sanitárias, né, para que isso aconteça. Fez todas as ressalvas. Imediatamente, o sindicato que representa os professores da rede pública, que não sabem o beabá do português, aí, porque eles não dão aulas, eles só ficam em manifestações ali na Avenida Paulista. Imediatamente eles disseram que entrarão em greve por motivos sanitários. Ora, eu acho, que até publiquei um negócio, uma nota curta dizendo isso, que eles sofrem, eles são portadores, né, dos sintomas que mostram que há um efeito colateral muito estranho nessa epidemia de coronavírus. É o cansaço profundo decorrente do excesso de ócio, né, da vadiagem. Um longo período de vadiagem provoca esse tipo de cansaço, que não faz o menor sentido. Razões educacionais para entrar em greve não há nenhum, não existem. Eles já anunciam uma greve porque eles acham que não serão atendidas as condições estabelecidas pelos que conduzem o combate à pandemia. Então, o que eles não querem é trabalhar. Eles querem cancelar o ano letivo e depois culpar o governo federal. Boa, e agora sim com a gente, José Maria Trindade. Zé Maria, seja bem-vindo. Estamos aqui conversando sobre o nosso primeiro assunto, que é a indicação aí do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Boa noite, Zé. É isso, muito boa noite, estou acompanhando aqui. Olha, Vitor, foi uma surpresa. O presidente conversava com outros nomes, inclusive o secretário de Educação lá do Paraná, né, do Ratinho, ouviu outros setores e tal, e decidiu, portanto, por um oficial da Reserva da Marinha. Para quem acha que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem militar demais, na verdade é uma disputa, inclusive entre forças, né? O pessoal da Marinha e da Aeronáutica está meio ressentido, dizendo que o presidente só tem olhos para o Exército, o famoso EB, o verde-oliva, e esquece dos uniformes azul e branco. E agora o presidente coloca aqui na esplanada dos ministérios um oficial da Marinha, pós-doctor, né, muito conhecido na área de economia. Ele, inclusive, ajudou a criar cursos de pós-graduação em economia, um estudioso. Não tem exatamente aquele carimbo do educador que o presidente Jair Bolsonaro quer correr. Uma das exigências do presidente é exatamente essa, né? Fora da cartilha do Paulo Freire. Os educadores do Ministério da Educação fizeram uma resistência muito forte ao ministro Abraham Weintraub. Trata-se de uma guerra. O novo oficial da Marinha, oficial da Reserva, está entrando numa guerra interna ali que ele saberá conduzir. Primeiro porque tem experiência em gestão, em administração, e chega depois de uma terra arrasada. Porque a guerra que foi levada pelo ex-ministro Abraham Weintraub deixou cicatrizes e deixou muita gente sem saber o que fazer no Ministério, e agora ele pode chegar e pacificar. Não é exatamente da área de educação, mas é o que o Ministério aguarda. Um estudo do IPEA mostra que o problema no Ministério da Educação e a qualidade do ensino do Brasil não é falta de verbas, mas sim falta de gestão.
A educação brasileira precisa de método e precisa de gestão. Esse estudo do IPEA indica que municípios que nem investiram tanto, mas que adotaram métodos eficientes, comprometimento, consequência, ou seja, um projeto longo que passa de governo para governo, esses municípios têm melhores resultados. E quase ia me esquecendo, ele é o primeiro negro no primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas posso te garantir, não foi por isso que ele chegou aqui à esplanada. Boa, e virando a página, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta quinta-feira, por 2-1, acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro e concedeu a ele foro especial. Agora, com a decisão, o processo sobre as rachadinhas sai da primeira instância e será avaliado pelo órgão especial na segunda instância. Os desembargadores afirmaram que o caso deveria tramitar na segunda instância, mas que as decisões tomadas até aqui não seriam anuladas imediatamente, ou seja, o órgão especial precisaria reavaliá-las. Isso significa a manutenção da prisão de Fabrício Queiroz, como também o mandado de prisão contra a mulher dele, que está foragida. Entretanto, em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro informou que insistirá junto ao órgão pela anulação de todas as decisões e provas obtidas desde o início das investigações. Com a transferência do processo para a segunda instância, a investigação também sairá das mãos dos promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção e irá para a alçada da Procuradoria-Geral de Justiça. Tá então, Fiuza, foi uma vitória parcial do Flávio Bolsonaro, né? Eu acho que a preocupação ali da defesa principal é de que o processo, evidentemente, que não seja conduzido de vazamento em vazamento, né? Acredito que seja isso, né? Além disso, a gente não sabe. Para o nosso ponto de vista, né, como observadores e interessados que tudo se esclareça, se esse novo foro garantir uma investigação mais atenta aos fatos e menos às manchetes, será bom, né? Porque o que a gente está vendo é isso, é um ambiente, um material que vem daquele extrato do COAF, né, que indicou aí uma série de movimentações atípicas, e a partir dali você tinha uma investigação em curso no Ministério Público, uma investigação fechada, sendo quase que o tempo todo objeto de manchete de jornal por vazamentos, né? Então, assim, você, Vitor, faz o seguinte, você enfraquece a própria investigação e você cria o espetáculo, você chama a atenção para aquele personagem. E a gente já viu de tudo, quer dizer, muitas forças-tarefas, muitas CPIs, né, algumas mais eficientes, que foram menos espetaculosas, como a Lava Jato, e algumas que foram mais espetáculo. E aconteceu bastante desse tipo de coisa, né? Quer dizer, você joga o nome na manchete como suspeito, ele fica lá, sendo filho do presidente da República, serve para, né, criar uma atmosfera de crise, sem querer dizer o que o Flávio Bolsonaro deva ou não à justiça. Mas o que todo mundo deve se interessar é por um processo que corra mais robusto em termos de investigação e menos de divulgação. Diga aí, Zé. O ideal para Flávio Bolsonaro, o sonho dele é que esse processo acabasse. Seria extinto, engavetado, né, se houvesse ali a decisão dos desembargadores de que foi ilegal. Aí todas as provas colhidas, depoimentos, a prisão do Queiroz, a prisão da mulher do Queiroz, tudo isso seria jogado no lixo porque seriam provas inaptas para a justiça, ou seja, colhidas ilegalmente. O grande lance ali, o gatilho, é o seguinte: na época, Flávio Bolsonaro era deputado estadual e, como tal, ele tinha direito a foro especial. Mas já existe jurisprudência na Justiça do Rio de Janeiro de que ex-deputados estaduais não continuam com foro. E a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal é de que só tem direito a foro especial no exercício da função, ou seja, isso foi antes do Flávio tomar posse como senador, e com assuntos que tenham a ver com mandato, e roubar não é função exatamente de um senador da República. Então, por dois motivos, ele estaria fora
do foro especial de senador e fora também do foro especial de deputado estadual. Mas aí houve a aceitação de que o assunto pode ser julgado em foro especial, porque na época ele era deputado estadual, mas legalizou as provas. E o grande debate e a grande defesa do Flávio é inabilitar essas provas. É o sonho dele soltar Queiroz, eliminar essas provas e vida que segue. Mas, pelo jeito, pode piorar que esse grupo aí, desses procuradores estaduais, ele é especializado, já fez investigações parecidas e sabe ali os caminhos do poder. Diga aí, Augusto. Em primeiro lugar, eu queria saber se o Zé Maria certamente sabe que ele é o consultor-geral da República. É uma decisão definitiva essa ou não? Terá? É definitiva no tribunal, pode recorrer ao Supremo, mas pode recorrer ao Supremo, né? Tá, foro especial, quando se trata do Supremo, é quase que uma garantia de impunidade, né? Todo mundo sonha com ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não condenam ninguém. De vez em quando condenam um aí porque se distraem e aí erram no julgamento. Que normalmente aquilo é uma fábrica de libertadores, né? E de libertados. O que precisa acontecer com foro especial, sem foro especial, e eu digo isso porque sempre condenei o comportamento do PT, né, que vê todo o sujeito que pertence ao PT é liminarmente inocente. Mesmo se condenado 2 vezes por corrupção e lavagem de dinheiro, como o Lula, vira preso político e tal. Aqui não tem nenhum cego, a gente se atém aos fatos. Eu acho que esse caso precisa ser apurado até o fim. É preciso que, sem barulho excessivo, sem espetáculo circense, se faça a apuração do caso, se confira para saber qual é a responsabilidade do eventual do Flávio Bolsonaro, o que ele fez de errado, o que merece punição, se houve culpa, etc., e cumpra-se a lei. O que a gente não pode passar ao brasileiro é a impressão de que, dependendo do foro, você já tem a porta da cadeia aberta. Tá? Não interessa qual é o foro, são juízes, pelo menos em tese, que julgarão. Eles que façam o seu trabalho e cumpram a sua missão, ao contrário do que tem feito muito ministro do Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu liberar da prisão Sarah Winter e os demais investigados por ataques ao STF. Sarah e os outros alvos terão de usar tornozeleira, serão obrigados a ficar em casa no regime de recolhimento diurno e noturno e só terão autorização para sair para trabalhar e estudar mediante ordem do STF. Sarah e os outros também não poderão manter contato entre eles e terão que cortar laços com movimentos e outros investigados em outras frentes. Os investigados também terão que manter distância de 1 quilômetro do Supremo Tribunal Federal. Os métodos de Sarah causam polêmica, mesmo entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. De todo modo, a prisão dela é vista como exagero para quase todos. E nesse momento, vale questionar o motivo para atos de diferentes campos ideológicos serem punidos de modo diferente. Em 13 de dezembro de 2016, um grupo de manifestantes atacou o prédio da Fiesp durante um protesto contra a PEC do teto. Eles jogaram fogos de artifício, pedras e paus. Quem está nos assistindo, inclusive, nesse momento, vê aí a cena de vandalismo contra a Fiesp. Repito, isso foi em 2016